Bom dia, hoje eu tô aqui com o Pepe, ó. Não é não, Pepe? E aí, garoto? Aí nós vamos fazer aquelas sobreposições de mapa. Tô aqui na orla da Beira-Mar, ó. E aí a gente vai ver essas pedras aqui. Mapa de 1867, eu vou sobrepor no Google Earth 2021 e a gente vai ver como vai ficar toda... Como se encaixam muito bem esses dois mapas, né? Vamos lá. O pessoal que gosta do canal aí, ó. Sim, a gente reconheceu aqui da bicicleta pelo centro da cidade, aprendi um bocado de coisa. Aí, Pepe, ó. Valeu. Agradece o pessoal, né, Pepe? É nóis. Olá, bom dia, pessoal. E aqui mais uma vez a gente vai fazer aquela sobreposição de mapas, um mapa antigo, histórico, de 1867 e o mapa atual que a gente tem aqui no Google Earth. Você vê o crescimento da cidade, o quão grande está a Fortaleza hoje, e aqui o mapa de 1867. Mais uma vez eu tentei centralizar o mapa ou ajustar o mapa com a catedral. Então colocando a catedral aqui, mais ou menos no lugar onde estava o mapa. E é legal porque um mapa desse a gente consegue fazer inclusive pesquisas arqueológicas. A gente sabe que recentemente foi encontrado mais um canhão na região da antiga estação ferroviária João Felipe, né, que hoje está sendo reformado para ser a Estação das Artes. E a gente pode tentar identificar o que era aquela região em 1867. Então, mais uma vez, eu coloquei aqui uma opacidade mais ou menos, então a gente consegue ver ainda as ruas atualmente. A gente pode mudar também essa opacidade, colocar só o mapa, né, e ficam só alguns prédios, mas eu vou deixar uma opacidade aqui que a gente consegue ver mais ou menos as ruas e consegue ver a silhueta do nosso litoral de hoje. Então esse mapa é de 1867, ainda não havia o nosso paredão Rockshore, nossa muralha Rockshore, que a gente tem aqui no mapa de 2021, a gente vê por transparência, né, e toda essa região aqui era mar. Então você vê a região aqui do Poço da Draga e tal, tudo isso aqui era mar, não havia o viaduto Moreira da Rocha, a nossa ponte metálica, nem a nossa ponte dos ingleses, até porque tudo isso aqui era mar e havia esses recifes aqui, que eram chamados recifes do porto. Inclusive o paredão Rockshore, a muralha Rockshore foi construída em cima desses recifes. Havia aqui um recife maior que chamava Pedra Velha, e esse paredão, o projeto do engenheiro inglês John Rockshore utilizou esses recifes para que esse paredão pudesse ter sido construído de uma forma mais adequada. Então a gente vê aqui a linha do litoral, aqui a nossa região do centro histórico de Fortaleza, o Seminário da Prainha, que a gente consegue ver aqui, onde mais ou menos está o Seminário da Prainha hoje, aqui é a Praça do Cristo Redentor, e aqui o Seminário da Prainha, a gente vê aqui, esse mapa está em francês, né? E aqui Prainha, a gente consegue ver aqui a nomenclatura de Prainha. A gente vê a antiga alfândega, o prédio da antiga alfândega, é onde hoje funcionou por muito tempo a Capitania dos Portos, e ali vizinho ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O Centro Dragão do Mar está aqui, ó. A gente consegue ver, eu vou tirar a opacidade. O Centro Dragão do Mar está aqui, e nessa região aqui, onde funcionou por muito tempo a Capitania dos Portos, aqui era a antiga alfândega de Fortaleza. Depois mudou para cá, que hoje é a Caixa Cultural. Então vou aumentar a opacidade aqui do mapa, a gente consegue ver Douane, que é a aduana, né, que é a alfândega, era aqui. E aqui a gente tem um dos antigos portos, o desembarcador aqui, um trapiche que a gente tinha aqui. Muito provavelmente talvez seja o trapiche do Ellery ou algum desses outros trapiches que antecederam os portos aqui de Fortaleza, principalmente a muralha Rockshore, depois a nossa ponte metálica, depois o viaduto Moreira da Rocha e por último a ponte dos ingleses, que na verdade que é o viaduto Lucas Bicalho. Nunca funcionou como porto, porque nunca foi terminada essa obra. Então muito provavelmente isso aqui é o trapiche do Ellery, né? E a gente tem aqui a região do viaduto Moreira da Rocha, que é posterior, né? A ponte metálica e depois o viaduto Moreira da Rocha. O Ellery era um inglês também que morava aqui em Fortaleza. A casa dele ficava onde hoje é a Rua Dragão do Mar, e ele tinha esse trapiche justamente para fazer esse embarque e desembarque de algumas mercadorias. A gente tem também aqui a batimetria, né? A profundidade das águas na região aqui do porto. A gente vê aqui o prédio da Cefaz, ó, que estaria mais ou menos na água, né? E a gente vê aqui, ó, as dunas que havia nessa região. Toda essa região da praia de Iracema, da Prainha, essa região aqui mais alta é um outeiro, mas essa região aqui também havia dunas, ó, a gente consegue ver por esse relevo aqui, e havia muitos recifes aqui nessa região também. A gente consegue ver alguns desses recifes
hoje em dia, na própria entre as pontes, entre o viaduto Lucas Bicalho, a ponte dos ingleses, e o viaduto Moreira da Rocha, a ponte metálica, a gente consegue ver algumas dessas pedras, alguns desses recifes que ainda estão presentes aqui. E se a gente for ver, o litoral ele é muito coincidente com o litoral que a gente tem hoje. Lógico que hoje a gente tem os aterros que foram feitos, né? Mas a gente tem um litoral muito coincidente. Aqui também havia essas dunas, onde hoje é a região da Avenida Beira-Mar, algumas casas nessa região aqui. Aqui a Praia do Meireles, com aqueles recifes. Você vê que os recifes eles estão aqui na vida real, né, no mapa real, e estão aqueles recifes presentes aqui. Algumas casas também, a vila do Mucuripe, a vila de pescadores que havia aqui no Mucuripe. Aqui os morros, as dunas que havia na região da ponta do Mucuripe. Ele até fala aqui dos morros do Mucuripe, grandes dunas de areia, mais ou menos com 72 metros de altura. E aqui a gente tem mais recifes, onde hoje é o Porto do Mucuripe. Essa região do Porto foi toda aterrada, né, para ser construído o cais do Porto. E a gente tem aqui a ponta do Mucuripe, com o farol do Mucuripe, com a altura de 21 metros. A altura aqui do nosso farol, e aqui areia e tal, e as pedras, os recifes de coral que havia. Então você vê, tudo isso aqui foi aterrado a posteriori, né? Isso aqui fez parte daquele guindaste. Eu fiz até já um episódio sobre esse guindaste que foi usado aqui, né, que era o guindaste Titã. Por isso que essa praia aqui, essa região aqui, ficou conhecido como Titanzinho. Mas o guindaste Titã fez toda essa obra aqui desse mole, desse quebra-mar aqui para proteção para o Porto do Mucuripe, que também é uma região que veio depois. Ó. Essa região toda aqui foi aterrada depois, a gente vê aqui a batimetria, né? E a gente foi criando essa região aqui, o cais do Porto do Mucuripe. Mas a gente vê que é muito semelhante a essa linha do nosso litoral que a gente tinha em 1867 e que a gente tem hoje, lógico, excetuando essas diferenças que a gente tem do Porto, do Mucuripe, de todas essas regiões aqui que a gente tem. Mas o mais interessante que eu vejo é o centro. E aqui eu falei para vocês, a gente encontrou, na verdade, as pessoas que estavam fazendo reformas lá na Estação das Artes, a antiga Estação João Felipe, eles encontraram um canhão histórico, muito provavelmente do século XVIII, ou até mesmo do século XVII, aqui em Fortaleza. E a gente vê, ó, aqui está o forte, a fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, a gente tem aqui havia essas dunas e tal. E essa região aqui, que é a região do passeio público, a Praça dos Mártires, Santa Casa, e aqui a região da Insetur, que funcionou depois como cadeia pública, tudo isso era um descampado muito grande até o cemitério. Então havia a catedral aqui, havia o forte, um descampado muito grande, e aqui o cemitério. O passeio público ele só viria a ser inaugurado em 1864. Esse mapa é de 1867, mas não traz ainda aqui essa região do passeio público. Mas o mais interessante que eu vejo aqui é que a gente tem essa imagem aqui como se fosse uma casa ou alguma casa de pólvora, alguma coisa aqui. E aqui a caserna. A caserna era como se fosse a casa de pólvora, onde se guardavam as munições do forte, da fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Então, essa região aqui é a Estação das Artes, a Estação João Felipe, a estação de trem. O canhão foi encontrado aqui, enterrado nessa região aqui. Ou seja, toda essa região aqui, muito provavelmente, ela devia ter ou deve ter ainda alguns resquícios arqueológicos dessas estruturas, dessa caserna, e munições, balas de canhão ou próprios canhões podem ter sido enterrados nessa região, justamente para proteção contra a tal de sedição de Juazeiro, que os jagunços vieram até aqui em Fortaleza, ou até mesmo para se desfazer desses canhões, ou enterrar esses canhões para que eles não fossem mais utilizados, né? Então a gente tem todas essas informações nesse mapa. O cemitério, na região mais ou menos do cemitério do Croatá, no Morro do Croatá, o cemitério antes do cemitério São João Batista, né? Esse era o cemitério aqui, o cemitério de São Casimiro, que a gente tinha aqui, que é mais ou menos na Praça Castro Carreira, aquela praça da estação, que a gente tem aqui funcionava como um dos primeiros cemitérios aqui da região de Fortaleza. E a gente tem também aqui o Dom, né, nessa região aqui, talvez uma igreja, mas a gente vê esses morros que havia nessa região aqui, o nosso litoral dessa região do Pirambu e tal, chegando até a região da Barra do Rio Ceará, as dunas que havia aqui, ó, tudo isso a gente consegue ver, e tudo isso era descampado, né, não havia pessoas morando nessa região.
Então a gente consegue ter essa análise, ou fazer essa análise até arqueológica, e ver onde o que havia nessa região, que a gente encontra esses materiais arqueológicos, o que havia no século atrasado, em 1867 aqui, ó. Não havia o Marina Park, claro, né? Mas a gente consegue ter essa noção. Eu vou tirar aqui o nosso mapa antigo, né? Justamente para ver onde é aquele dômel, que era mais ou menos aqui. Então a gente tem toda essa capacidade de visualização. Vou fazer agora aquele caminho inverso e colocar como se a gente estivesse chegando aqui do litoral. Então eu vou inverter aqui, ó. Vou rodar o mapa e como se a gente estivesse chegando do litoral. Ó, a gente tem aqui hoje a ponte metálica, né, o viaduto Moreira da Rocha. Isso aqui tudo, você vê que havia esses recifes aqui, mas tudo era praia. Aqui a gente tem a ponte dos ingleses, o viaduto Lucas Bicalho, também era mar, você vê que tem a batimetria aqui. A gente tinha aqui esses recifes que protegiam para o porto. Hoje em dia a gente tem o paredão Rock-Show, que está aqui, e que não havia na época. Aqui a informação sobre a batimetria do porto, né? E aqui o nosso trapiche que havia aqui, muito provavelmente o trapiche do Heller, eu acho, esse aqui, com a alfândega, aqui a do One, alfândega, nessa região, onde é muito próximo ao centro do Dragão do Mar. Não é onde é a Caixa Cultural, mas onde funcionou por muito tempo a Capitania dos Portos. Aqui, mais uma vez, o Seminário da Prainha, que é mais ou menos em cima de onde está hoje. Aqui a Praça do Cristo Redentor, que a gente consegue ver, né? O Forte, mais ou menos em cima de onde a gente está hoje, esse descampado todo, algumas casas que havia nessa região próxima ao litoral e a nossa catedral. E a cidade era basicamente isso. Em 1867, o núcleo duro da cidade, o núcleo central, era basicamente isso, né? Então eu acho muito interessante a gente ter essa noção e estudar esses mapas, principalmente esse mapa aqui de 1867, em que a gente já encontra aqui a região do Farol do Mucuripe, vê a altura do Farol do Mucuripe, vê essa região toda, como funcionava, como era a dinâmica das areias aqui. Aqui também havia um atracadouro aqui de barcos, justamente desses pescadores da vila do Mucuripe, que já havia aqui desde essa época de 1867, e a gente vê aqui a nossa linha do litoral e o quão foi modificado, principalmente essa região dos antigos portos aqui de Fortaleza, que eu já fiz, sou suspeito para dizer, já fiz vários episódios e eu acho essa região uma das mais interessantes e mais fantásticas sobre a história aqui da nossa cidade. Beleza? Então acho que é isso. Se você gostou do episódio do canal, depois eu vou fazer um vídeo explicando como a gente consegue fazer isso, essa sobreposição de imagens aqui no Google Earth, que pode ajudar muitas pessoas, muitos pesquisadores também, que tenham mapas mais antigos também, ou que queiram fazer suas pesquisas, tá bom? Então, se você gostou do conteúdo desse canal, se inscreve no canal, dá o like, comenta, sabe? Tudo muito importante para o canal, sabe? E divulga esse vídeo para os seus amigos, mostra, ó, ver como era Fortaleza em 1867, era isso aqui, ó. Fortaleza em 2021, ó o crescimento da gente, ó. Já está aqui, ó, aqui embaixo, cornubado com outras cidades, com Maracanaú, com Aquiraz, com Eusébio, com Caucaia aqui do lado. Você vê o crescimento da cidade em pouco mais de 2 séculos, né? Então, bem interessante, pouco menos de 2 séculos, né? 1867, 1967, 2067 seriam os 2 séculos, né? Então, pouco mais de 100 e poucos anos, 150 anos por aí. Muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado.